E a pergunta: quem aqui já escondeu o boletim do colégio da sua mãe? Sabe quando o boletim ele chega naquela sexta-feira, daquele final de semana ensolarado, que tudo que você quer é brincar com os amigos ou pegar aquela praia? E aí você pensa, será que não é melhor eu esconder esse boletim e só mostrar na segunda-feira? Afinal, vai que esse é o último final de semana da minha vida. Já fiz muito, tá? Muito mais do que eu gostaria de admitir. Inclusive, a minha mãe, quando ela assistir esse TED, ela vai se lembrar da incrível coincidência de nunca ter recebido um boletim meu na quinta ou na sexta. Só nas segundas e terças. Mas o convite que eu faço, a reflexão que eu trago, é que a gente foi ensinado desde muito cedo que o erro leva à punição. Errar é feio. O erro, ele é rechaçado em todas as etapas da nossa vida, mas principalmente na infância. Esconder o boletim, receber aquele e-mail do chefe, vem aqui na minha mesa, ou aquela mensagem do namorado ou da namorada, precisamos conversar. A sensação de pânico e de erro, elas são bem parecidas. E se eu te disser que nada de extremamente criativo ou genial foi criado sem uma enorme quantidade de tentativas e erros? Analisei isso enquanto eu pesquisava a minha trajetória profissional, obviamente recheada de erros, e resolvi pesquisar para ver se era isso mesmo ou se essa minha dedução ela era falha. Percebi que quando o assunto é criatividade, quantidade e qualidade, elas andam de mãos dadas e não em direções opostas. E que grandes gênios, eles não têm nada de diferente no DNA, e pessoas extremamente criativas não são mutantes. Elas simplesmente foram mais resilientes e tentaram mais que a maioria das pessoas. Pega Thomas Edison, por exemplo. Thomas Edison registrou mais de 1000 patentes para ter 2 ou 3 invenções geniais. E nos períodos que Thomas Edison registrou mais patentes, nos períodos que ele estava inventando mais, nos períodos que ele estava tentando mais, foram quando surgiram as suas invenções mais geniais. A lâmpada surgiu no mesmo período que Thomas Edison inventou uma boneca tão feia que ela era capaz não só de assustar as crianças, mas também os pais das crianças. Pablo Picasso, pelo menos algumas centenas de obras-primas. Pouca gente sabe, mas Picasso tem mais de 20.000 criações, e algumas delas nunca foram vistas pelo público. Quem não tinha impressão que o Picasso ele pegava lá a tela, o pincel, e horas depois nascia uma obra-prima? Guernica, uma das suas maiores obras, precisou de 79 rascunhos até chegar na sua versão final. 79 rascunhos. E aí eu deduzi. O primeiro rascunho deve ter ficado horroroso, o quinto, mais ou menos, o 50º, melhor, e a versão final nada mais foi que o rascunho 79 com alguns retoques. E, de novo, deduzi errado. Quando especialistas analisaram Guernica, notaram fragmentos de vários rascunhos na obra final, inclusive dos iniciais. Então, Picasso precisou de erros, tentativas e repetições para construir uma das suas maiores obras. E se eles não são mutantes e não tem nada de diferente no seu DNA, o que será que esses grandes gênios têm que a gente não tem? Será que eles são pessoas destemidas? Gênios não sentem medo? Ora, eu demorei quase 1 ano com a empresa que eu sou sócio, já funcionando para eu tomar coragem e pedir demissão. Fui cauteloso, demorei. Às vezes, demorei demais. Perdi a oportunidade de pedir em namoro o meu amor do colégio. Deve ser isso, então. Grandes gênios não sentem medo. Quem nunca leu ou escutou essa frase aqui? Bill Gates não tem faculdade. Bill Gates trancou a faculdade. Quantos argumentos, quantas afirmações não foram embasadas nessa tese? O que pouca gente sabe é que Bill Gates trancou Harvard quando a sua empresa de software consumia tanto do seu tempo que ele não conseguia mais conciliar. Porém,
ele esperou que Harvard formalizasse que aquilo era uma licença e que ele poderia voltar antes dele, de fato, sair da faculdade. Quanta cautela, né? O Wozniak, o cara que desenhou o Apple I, talvez aí o gênio por trás de outro grande gênio, o Apple I foi desenhado, foi lançado, foi vendido, enquanto o Wozniak era funcionário da HP. E ele precisou de 1 ano para tomar coragem, pedir demissão e se juntar aos seus sócios da Apple. Henry Ford construiu o carburador enquanto era funcionário do Thomas Edison. E percorri vários filmes e várias trajetórias e comecei a perceber que grandes empreendedores, eles não são grandes apostadores. Eles são, sim, pessoas cautelosas. Eles sentem medo. Porém, eles são excelentes gerenciadores de risco. Afinal, eles conseguem gerenciar o risco da sua própria vida em prol de algo que eles acham que vai mudar o seu mundo. Então, qual é a mensagem? Qual é a reflexão? O que a gente pode fazer para nos tornarmos pessoas mais criativas? O que nós podemos fazer para nos tornarmos pessoas mais geniais? Agora, depois de olhar alguns filmes, ficou mais fácil. Inventem 3 vezes mais coisas, porque nos períodos que você estiver inventando mais coisas, vai surgir aquela invenção que pode mudar o seu mundo, ou assustar algumas crianças. Façam 79 rascunhos e aprendam com cada um deles. Entendam que coragem não é não sentir medo. Coragem é sentir medo e fazer mesmo assim, no seu tempo. E talvez a principal, num universo de likes e de imagens e de narrativas tão heróicas que às vezes são até fantasiosas, desapeguem das fotos. Dos grandes feitos e das conquistas passando pela sua timeline, desapeguem das fotos. Gastem a energia de vocês construindo o seu filme, rascunho a rascunho, invenção a invenção, que eu tenho certeza que esse filme vai ser incrível. Meu nome é Bruno Hora, muito obrigado.